Em 1909, foi criada pelo presidente Milo Peçanha a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Inicialmente foram 19 escolas de aprendizes artífices. Com o passar dos anos, elas passaram a se chamar Liceus Profissionais, Centro Federais de Educação Tecnológica, Cefetes, e escolas agrotécnicas. Em 29 de dezembro de 2008, 31 Centros Federais de Educação Tecnológica, 75 Unidades Descentralizadas de Ensino, UNEDs, 39 escolas agrotécnicas, 7 escolas técnicas federais e 8 escolas vinculadas a universidades deixaram de existir para formar os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. O estado de Goiás possui 2 institutos federais. O Instituto Federal Goiano está presente em 12 cidades do estado: Campos Belos, Catalão, Ceres, Cristalina, Hidrolândia, Ipameri, Iporá, Morrinhos, Posse, Rio Verde, Trindade e Urutaí. A reitoria é o órgão de administração central e está localizada na capital Goiânia. O Campus Campos Belos iniciou suas atividades de ensino no ano de 2014. Ainda em instalações provisórias, cursos técnicos presenciais e à distância foram ofertados, dentre eles informática, administração, meio ambiente e segurança do trabalho. O sonho de se trazer um instituto federal para Campos Belos, ele é de longa data. Lá na década de 60, nós já tínhamos esse sonho aqui. Campos Belos era apenas uma cidade de algumas ruas, mas se tinha esse sonho. E na época, um visionário, que é o professor Samuel, esposo da professora Odiva, juntou-se com a comunidade naquela ocasião. Eu, como criança, participei, até transportando material, tijolos, as coisas, e construiu uma escola que tinha naquela época a ideia de que poderia ser uma escola técnica. Esse era o nosso sonho, que é justamente, por até uma coincidência da vida, é onde está funcionando hoje provisoriamente o Instituto Federal Goiano, né? Nosso Instituto Federal. Bom, quando eu prefeito, eu fui procurado. Naquela época, o Ministério da Educação estava fazendo a ampliação dos institutos federais. E nós fomos até o Ministério da Educação, chegamos lá, recebemos logo de cara um não. Começamos a buscar uma saída. Eu falei, nós vamos ter que lutar, nós não vamos perder. E eu coloquei aquilo com uma obsessão. E nós fomos atrás fizemos um grande levantamento, voltamos novamente lá e mostramos, olha, nós temos uma região que tem mais de 120 mil pessoas que são em volta de Campos Belos, nós temos condições de abranger toda essa área, e começamos a convencer os técnicos do Ministério da Educação de que seria, na verdade, Campos Belos poderia sim ter no Instituto. Fizemos um trabalho, juntou aí o pessoal da educação todo, e houve aquele grande movimento para que se fizesse um trabalho de convencimento. Preparamos o estudo e levamos. E buscamos apoio de um, de outro, e fomos até que nós tivemos a promessa do secretário nacional de Educação de que nós poderíamos estar pleiteando na próxima etapa. Mas nós não abrimos mão e continuamos. Até por fim, Campos Belos conseguiu, depois de muito vai e vem, de muita reunião, de muita busca lá em Brasília, nós conseguimos ser incluídos naquela etapa, mas com a condição. Me colocaram, o senhor como prefeito, o senhor tem aqui tantos dias para nos arrumar uma fazenda que tem que ter no mínimo tantos alqueires, e temos que ter uma área para instalação da sede do Instituto que tem que ter pelo menos um alqueire também.
Mas eu consegui, Deus começou a abrir as portas para mim de uma forma tão especial, que eu tenho muita gratidão a Deus, né, e agradeço a Ele. Valeu todas as noites mal dormidas, tanto eu como minha esposa, acabou a gente sofrendo junto, né, e nós conseguimos que o Ederlúcio, que é o seu Ederlúcio aqui, ao lado do Instituto ali, fez algo para o município de Campos Belos que é para ficar na história. Ele me deu um alqueire de chão dentro da cidade por um lote ao lado da Caixa Econômica. Quando já faltava praticamente, já era no último dia, eu cheguei até o reitor em Goiânia com a escritura na mão da fazenda e eu já tinha entregue para ele a escritura já era até o outro reitor, que já era o professor Vicente, quando eu cheguei com a escritura da fazenda. Então todo esse sonho começou a ser realizado com toda essa luta que houve, minha e de muitas outras pessoas, o professor Samuel e muitas outras pessoas que nos ajudaram nessa empreitada, viu? Então a coisa realmente foi uma coisa de Deus, porque eu, na minha concepção, é o seguinte: jamais poderei deixar de perder uma oportunidade como essa, porque muita gente até hoje ainda não enxergou o que é um Instituto Federal de Educação, mas isso aqui no futuro já é uma bênção e vai ser uma coisa maravilhosa para o desenvolvimento da nossa cidade. Para acompanhar o andamento das obras do IF Goiano Campus Belos, foi nomeado como diretor-geral de implantação o professor Kennedy de Araújo Barbosa. Inicialmente gostaria de agradecer a Meire, ao Francisco e as pessoas que me procuraram para a gente fazer um pequeno relato sobre as obras de Campos Belos, sobre os desafios, as oportunidades de Campos Belos. Eu não posso deixar de mencionar que toda a nossa atividade, desde 2014, ela teve um histórico. E esse histórico ele não pode ser apagado. Geralmente nós esquecemos da história muito facilmente. Então, a história de Campos Belos, do campus Campos Belos, foi construída por várias mãos. Ela não foi construída pelo grupo gestor do IF Goiano, foi construída pela comunidade. Desde o ano de 2011, quando ali, inteligentemente e estrategicamente, algumas pessoas montaram um dossiê chamado Dossiê de Educação Profissional e Tecnológica. E eles aproveitaram aquele momento de forma muito inteligente, que foi naquele período da expansão da rede federal de ensino, e elaboraram um documento em conjunto com várias pessoas envolvidas na sociedade civil organizada, entre eles a prefeitura naquele momento, Câmara de Vereadores, a OEG, alguns profissionais da OEG se envolveram na construção desse projeto, as empresas sediadas no município, Câmara de Vereadores e prefeituras de vários municípios vizinhos a Campos Belos, e construíram esse dossiê. E esse dossiê foi levado para Brasília, para o MEC, para a sua apreciação. Então foi uma coisa muito inteligente. Lógico, aí a prefeitura do momento teve um envolvimento muito importante com relação à área, né? Essa área ela deveria ser cedida para o IF Goiano como contrapartida. Então se teve todo um histórico muito bonito do envolvimento da comunidade. Então nós fomos pessoas que simplesmente operacionalizamos a execução das atividades do IF naquele momento, em 2014. Naquele momento eu fui nomeado como diretor de implantação simplesmente para acompanhar a obra. Aí chegou um momento que eu conversei com nossos proreitores e reitor, se a gente não poderia começar as nossas atividades de ensino. E o reitor, de forma muito inteligente, também me deu essa oportunidade. Logo fui atrás da OEG, do reitor da OEG, e firmamos um termo de cooperação técnica para a gente utilizar o espaço da OEG. Nós não tínhamos nada, nós não tínhamos nenhuma cadeira para sentar em Campos Belos. Então nós fomos muito bem recebidos, né, pela comunidade, pelas pessoas que acreditavam no processo. Mas nós alugamos um espaço, depois uma sala no centro comercial, 2 salinhas pequenas, e lá eu e meu filho, nós que montamos os móveis para começar as atividades. Móveis, carregamos móveis nas costas e montamos o negócio. E já participamos, então, elaboramos inicialmente um primeiro momento, um primeiro PDI, vamos chamar assim, um PDI com envolvimento de poucas pessoas. E as coisas foram fluindo de forma muito natural. Quando se faz algo de coração, se faz algo apaixonado, as coisas acontecem. Também não posso deixar de ressaltar que eu tive assim, tive um grande desafio que posteriormente
o gestor do município não acreditava no projeto do IF Goiânia. Não acreditava de forma alguma, inclusive chamava a gente de escolinha, né? E, por exemplo, se ele ia citar na rádio, que ele gostava muito de ir para a rádio, se ia citar que tinha um buraco lá na Vila Baiana, que estava faltando água na Vila Baiana, e aí acabava chegando essa história lá para a nossa obra, mas a obra do IF Goiânia não sai, eu não acredito que isso vai sair. Então, assim, isso era com muita frequência, né? Mas a gente levava isso de forma desafiadora e hoje vocês podem constatar como é que estão as atividades e o desenvolvimento do ensino, aprendizagem e pesquisa do IF Goiânia em Campos Belos. As atividades administrativas e pedagógicas foram iniciadas com 5 servidores técnico-administrativos, 5 professores e 80 alunos que formavam as 2 primeiras turmas do curso técnico em informática. E tenho que ressaltar que, de qualquer maneira, quando um estudante, mesmo começando um curso numa cidade pequena, como Campos Belos, adquire um conhecimento. Eu falo sempre aos meus alunos que os conhecimentos que eles adquirem são conhecimentos que eles são do mesmo nível de uma capital. Então, eles podem, com certeza, desenvolver atividades interessantes, sobretudo se desenvolver profissionalmente, que eu acredito pessoalmente, né, falando que nós somos o que sabemos fazer. Então, aprendendo a fazer aqui nessa escola, eles vão saber fazer também em outros cantos, né? Mas é claro, também a região precisa de incentivo econômico, então é desejável que uma parcela desses alunos fiquem aqui na região, aplicando esses conceitos e tentando desenvolver a economia, né, da cidade. Tem para todo gosto, tanto para quem quer sair, tanto para quem quer ficar na região aqui. É importantíssima a permanência de qualquer instituição de ensino. O IF Goiano, com certeza, vai fazer o seu papel. Fiz o concurso do Instituto Federal Goiano em Campos Belos, fui aprovado também, fiquei muito feliz. Eu já era professor da rede estadual, do estado de Goiás, já era professor há 8 anos. E assim, o Instituto, ele iniciou, eu fui o primeiro servidor docente aqui no Instituto Federal Goiano, eu tomei posse em 22 de julho de 2014. O primeiro local que a gente foi trabalhar foi no Centro Empresarial do Samuel, em frente à Paulistana Móveis. Naquele momento, o Instituto era o início de tudo, né? Nós não tínhamos nem livro, não tínhamos nada ainda, só tínhamos uns armários e umas mesas. O primeiro livro que o Instituto Federal Goiano ganhou foi o livro Seu Samuel, o livro da história de Campos Belos, né? Então, assim, ali foi tudo o início. Poucos lembram que o campus, na verdade, era composto por umas salas prestadas lá nas instalações da UEG. Então, as aulas do curso técnico de informática, que foi o primeiro curso que teve, eram lá nas salas da UEG. E então as aulas, como um curso muito prático, as aulas práticas também eram lá nas salas da UEG e não tinha laboratório de informática que atendesse aos nossos requisitos. Então, basicamente, os alunos no começo, eles tinham aula prática na louça, então na sala, e não tinha computador para eles fazerem um treinamento. Então, o maior desafio como professor, pedagogicamente falando, era dar aula de informática sem um computador. E ali nós ficamos tempos ali no Instituto Federal Goiano. Aí veio o pessoal da inspeção do MEC para validar a nossa instituição, reconhecer a nossa instituição. Infelizmente não foi reconhecida porque não tinha um local ainda. Logo o Kennedy resolveu alugar uma escola e ele alugou a escola Dom Alano. Aí viemos para cá por Dom Alano. E o trabalho andou muito, né? Nós crescemos bastante, né? Hoje, graças a Deus, já temos consolidado vários cursos aí. E assim, o ano que vem já vamos estar no campus novo, já tem mais de 90% da obra concluída. E já tem os 2 primeiros cursos superiores que foi implantado, o curso de administração e o curso de zootecnia. Então, assim, o Instituto Federal Goiano representa na minha vida o grande divisor de água. A minha trajetória de vida no IF Goiano, ela começou, eu como da área de informática,
Eu sempre quis fazer um curso técnico, fazer um curso superior e sempre nunca achei oportunidades aqui na região, nem no estado, a maioria só em São Paulo. E quando eu soube que o Instituto ele se encontrava aqui na cidade, teve o primeiro processo seletivo para o curso técnico de informática, eu falei, vou tentar. Tentei, fiquei na lista de espera, o pessoal não veio se inscrever e eu acabei passando depois sendo selecionado na segunda chamada. Logo depois eu fiz a minha matrícula, chegando no primeiro semestre, depois do segundo semestre, o pessoal falou que iria abrir o concurso, né, para técnico em informática, e eu ainda estava no segundo semestre ainda. Eu falei, vou fazer para treinar, estudei um pouco. Aí acabei ficando em segundo lugar. Eu não esperava por isso, eu falei, vou fazer só por fazer mesmo, né? E acabei passando, eles me chamaram depois que eu concluí a graduação. Então o Instituto Federal ele foi de suma importância para a minha vida. E assim, se não fosse pelo IF eu não estaria aqui, porque eu poderia fazer o concurso, ter estudado e ter passado e o curso técnico que eu precisava para subir, eu não tinha. Então eu vi de perto o quanto é difícil assim, você conseguir principalmente a área técnica, né, que é a área mais voltada para a mão na massa, como o pessoal fala. Não tem aqui, não tinha, né, no caso aqui na região, a não ser algum curso técnico específico, como enfermagem, alguma coisa do tipo. Mas informática, agropecuária, essas coisas quase não tinha por aqui, ou não tinha, né? Então o IF ele agregou bastante aqui na região a questão do conhecimento, administração, informática e agropecuária. A primeira vez que eu vim para Campos Belos, a serviço do IF Goiano, foi no mês de março de 2014 e eu vim como presidente da comissão de realização do concurso público para os primeiros servidores técnico-administrativos da instituição, do campus. E logo após a realização do concurso, eu recebi o convite do então diretor, professor Kennedy, para vir desempenhar as minhas atividades aqui em Campos Belos. Eu aceitei a proposta e me mudei com a minha família para cá no início de agosto de 2014, então já são aí mais de 4 anos. As grandes dificuldades dos 2 primeiros anos, elas, claro, diante de toda a ausência de material, a ausência de recursos humanos que nós tínhamos, mas era a dificuldade de execução do próprio orçamento. Nós estávamos ligados à reitoria, então toda e qualquer demanda que surgir, nós precisávamos fazer este levantamento, instruirmos os processos e encaminharmos para a reitoria. E quando chegava lá na reitoria, isso entrava na fila de todos os outros campi que estavam na mesma situação que nós. Então isso gastava muito tempo. E muitas vezes para nós que estamos aqui na ponta, essa demanda é uma demanda emergencial. Então a partir de 2017 nós começamos efetivamente a executar o nosso próprio orçamento. Isso nos dá um ganho de tempo imensurável, porque nós levantamos a demanda, nós instruímos os processos e nós temos autonomia para fazer a aquisição ou a contratação daquilo que é necessário, e sem contar no princípio da transparência, porque ao final de cada exercício orçamentário, nós elaboramos relatórios com a prestação de conta de tudo aquilo que foi adquirido, tudo aquilo que foi contratado no decorrer daquele ano. Isso é publicado no nosso site, isso é levado até as rádios aqui da cidade de Campos Belos para que a população tenha acesso a esse tipo de informação, né? E esse princípio fundamental da transparência dentro da gestão pública, ela é muito importante. Então hoje o nosso campus ele tem avançado muito por conta dessa agilidade, dessa autonomia que nós temos. É uma das grandes vantagens do IF Goiano, essa política de gestão descentralizada, onde o reitor ele delega as atribuições a cada diretor e cada uma é responsável pela execução do seu orçamento. Em muitas universidades, por exemplo, cada campus está ligado à reitoria e tudo que você precisa comprar ou contratar é a reitoria quem instrui aquele processo, é a reitoria quem decide se aquilo realmente é importante ou não. Então essa é uma das grandes vantagens do IF Goiano Campus Belos e isso tem feito nós, enquanto instituição, crescermos bastante nesses últimos 2 anos.
Bom, os desafios são vários, né? São muitos, né? Gerir uma instituição como a nossa exige muito comprometimento assim, com a questão orçamentária. Então, quando você é ordenador de despesa, você precisa se planejar. E os principais desafios foi primeiro ajustar a nossa realidade econômica, a nossa realidade orçamentária aos cortes que foram feitos, né? Desde que eu cheguei aqui, o campus tem crescido, né? Tem aumentado o número de alunos, o número de servidores, aumentado o número de equipamentos adquiridos e aumentado a demanda por serviços, e é óbvio que isso demanda mais recursos. Então, primeiro se planejar e se replanejar, né? Então o desafio foi esse, adequar a nossa realidade. Nós temos hoje um planejamento orçamentário que nós sabemos o que é que nós vamos gastar durante o ano. Isso está numa planilha, né? Eu, diretor de planejamento e administração, o Francisco, a gente faz isso, a gente começa a fazer isso agora no mês de novembro e dezembro, e fazer os cortes que foram necessários, né? Então, controlar despesas, né? e dizer muito não para as pessoas, né? Infelizmente. E é óbvio que também, além dessas questões dos ajustes das contas, né? O maior desafio foi continuar atendendo às demandas de assistência estudantil, porque aqui a gente tem um número grande de bolsas que nós pagamos para os estudantes, por exemplo, né? Que recebem bolsa de assistência estudantil no valor de R$250, por exemplo, né? Além disso, agora se planejar, o outro desafio é se planejar para o novo campus, né? Que é 3 vezes maior que esse, né? E com o mesmo recurso. Além disso, existe a fazenda da instituição, que a gente também administra, né? E precisa e requer cuidados, né? Cuidar de uma fazenda exige pontualmente investimentos constantes, cerca, manutenção de cerca, roçagem, investimento no plantio de experimentos, construção de obras para o desenvolvimento de projetos, né? A fazenda ela vai ter no futuro uma sede, ela vai ter salas de aula, ela vai ter laboratórios específicos na área de suinocultura, bovinocultura, bovino de corte, bovino de leite, curral, avicultura, né? Enfim. Então, a gente precisa se planejar bem, né? Para superar os desafios que estão por vir aí. O campus ele tende a crescer pelo menos mais uns 5 anos. Caso não haja retrocessos por parte desse novo governo, ou seja, mais cortes orçamentários, limitação de concurso, né? Não liberação de novos códigos de vaga, não liberação de novos recursos, se isso não acontecer, nós temos um pico de crescimento para mais 5 anos, considerando que a lei que criou esse campus, ela diz que nós somos um campus para 70 professores e 60 administrativos. Nós estamos mudando para o novo campus o ano que vem, apesar de a gente já ter conseguido muito recurso extra-orçamentário. Por exemplo, o ano passado nós conseguimos mais de R$2,5 milhões extra-orçamentários para investimento no campus, que foram adquiridos móveis, equipamentos, né? Para laboratório de informática, para laboratório, que o campus ele tem os laboratórios da base comum, química, ciências biológicas, matemática, física, linguagem, suas tecnologias, cada um tem o seu laboratório, né? Além dos laboratórios da área técnica, que são os laboratórios que vão atender os cursos que nós temos, que são os cursos da área de administração, da área de informática e da área de agropecuária, né? E são equipamentos caros e laboratórios muito caros de serem constituídos. Então, eu acredito que nós estamos num bom caminho. Então, eu penso que esperar coisas boas, né? Para 2019, 2020, 2021. Como gestor da instituição, né? Eu estou diretor, eu sou inquilino dessa cadeira, mas enquanto eu estiver à frente da instituição, pelo menos enquanto projeto de gestão, é que a gente consiga construir um restaurante universitário, ou pelo menos conseguir os recursos para isso, que é uma burocracia tremenda, e também que a gente consiga recursos para construir uma casa do estudante, para que a gente possa atender estudantes das mais diversas cidades que não estão estudando conosco porque não tem como vir morar na cidade por conta das questões financeiras da própria família.
Nós já conseguimos, já licitamos esse ano a quadra coberta, então antes de terminar o campus a gente conseguiu o recurso extra-orçamentário através de emenda parlamentar. Desde que eu cheguei aqui no campus, de 2016 até o próximo ano, nós já conseguimos mais de R$800 mil em emendas, mas foi um trabalho hercúleo de botar a pastinha debaixo do braço e ir para Brasília e bater perna e muito chá de cadeira, né, vamos dizer assim, para pedir as coisas para a instituição. Porque eu acredito que o que a gente tem é muito positivo para a cidade, para a região, para aquele bairro que está crescendo lá, né? Então eu vejo assim, como diria Lulu Santos, a vida melhor no futuro, né? E vejo isso por cima do muro, sem hipocrisia, porque o trabalho que esse grupo faz aqui, Meire, e aí colegas que estão nos vendo, é um trabalho assim, de muito comprometimento, sabe, em todos os aspectos. Então, o futuro eu quero acreditar que ele será assim, promissor para a região, para a cidade e com certeza aqui para o nosso campus. Localizada às margens da GO 118, saída para Brasília, a sede definitiva do Campus Belos se encontra com 98% da obra concluída. São 12 salas de aula, salas administrativas, biblioteca, auditório com capacidade para 180 pessoas, 9 laboratórios, uma quadra poliesportiva e áreas de convivência. A mudança da sede provisória para a definitiva está prevista para acontecer em janeiro de 2019.